Que alegria, irmãos, que privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado, povo lindo. Rapaz, essa banda é poderosa, viu? Meu Deus do céu. Você não concorda, não? Ah, rapaz, que coisa boa. Gente, que bênção. Eu falei com o pastor Francisco ali, que veio conosco. A gente precisa contratar esse pessoal que está trabalhando nessa reforma aqui, pelo amor de Deus. Eu cheguei aqui outro dia, não tinha quase nada, tinha aqui mais ou menos o palco, de repente, olha isso aí. Gente, que bênção, que alegria ver o que Deus está a fazer aqui, viu? Isso é fruto de palavra, isso é fruto de profecias, isso é fruto de sementes que foram lançadas no Senhor, e você faz parte daquilo que Deus está a fazer aqui, amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui juntos, Pai, celebrando aquilo que o Senhor tem feito, celebrando aquilo que o Senhor já fez, celebrando, Pai, aquilo que o Senhor vai fazer. Nós te damos graça, Pai, por esse tempo, aonde estamos aqui juntos, reunidos. Não estamos aqui simplesmente por causa de uma denominação, estamos aqui por causa do Senhor. E Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade para falar aos nossos corações, nos instruir, nos exortar, nos apontar, nos direcionar, nos estabelecer. Queremos aquilo que o Senhor quer para hoje, Pai, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Irmãos, eu não teve como não perceber um versículo que está atrás do envelope dos dízimos e das ofertas. Esse texto, ele diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da sua habitação. Quero parar um pouco aqui para a gente entender o que é isso. Deus através de Jesus, nos enxertou na videira, sim ou não? Deus, através de Jesus, nos fez partilhar daquilo que era divino. Deus, através de Jesus, nos colocou numa condição aonde nós recebemos do Pai, aonde nós nos posicionamos para ser quem Deus diz que nós somos, para fazer aquilo que Ele disse que nós podíamos fazer, para ter acesso àquilo que antes, outrora, estava escondido, estava atrás de uma cortina, estava atrás de uma posição inacessível, e em Cristo, o caminho, a verdade e a vida, nós tivemos acesso a tudo isso, em Cristo, por causa de Jesus, por causa da obra da cruz, nós tivemos acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós, sim ou não? Isso nos mostra que existe um lugar de habitação, existe um lugar, existe um local. Quando nós falamos de habitação, quando nós falamos de tenda, nós falamos da nossa morada. Esse é um lugar seguro, sim ou não? Esse é um lugar de propósito, esse é um lugar onde vamos conhecer e ser conhecidos, esse é um lugar onde nós vamos experimentar, ser instruídos, sim ou não? E aí, a Bíblia nos dá uma instrução aqui interessante, eu vou trazer para o nosso contexto, porque ele diz: alarga-te o todo da tua habitação, alarga o espaço da tua tenda. O verbo porto, para cada um de vocês, cada um de nós, tem se tornado cada dia mais a nossa casa, não no sentido, não em outro sentido, mas no sentido de sermos alimentados, instruídos. Foi aqui que Deus nos plantou, foi aqui que Deus nos trouxe. E aí de repente chega uma palavra, chega uma instrução, quando a gente pensava, está tudo lindo, está tudo bonitinho, está tudo maravilhoso, está tudo sob controle, de repente chega uma instrução da parte de Deus: alarga.
Meu Deus do céu! Chega uma instrução, aquilo que você pensava que era confortável, chega uma instrução da parte do pai, está pequeno, alarga, expande. Agora, você lembra aí quando você era adolescente, né? Alguns faz muito tempo, outros um pouco menos. Para mim, parece que foi ontem. Olha aí, testificando. Mas você lembra que o crescimento, muitas vezes, ele trazia um desconforto. Eu tenho um filho de 8 anos, e ele às vezes reclama: pai, o meu joelho está a doer. Eu olho para ele: fica tranquilo, me dá aqui. Aí eu pego ele, brinco com ele, pego ele, coloco ele de cabeça para baixo, dou ele um esticão, eu digo: fica tranquilo, isso é porque você está a crescer, isso é porque você está, no nosso contexto, a expandir. Agora, observe nesse texto, e eu quero exatamente trazer isso. Um dos motivos é essa frase aqui, que logo depois que ele diz assim, o texto diz: alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação. A palavra diz assim: e não o impeça. Não tem 2 minutos que eu olhei para esse envelope e essa frase saltou ao meu coração: e não o impeça. Imagine se eu viro para o meu filho, Mateus, de 8 anos, e digo para ele: olha, você agora não vai mais crescer. Nós vamos amarrar aqui alguma coisa, e aí essa dor, esse incômodo, ele vai passar. Ele vai passar. Aí imagina que eu tenho o poder de dizer para o meu filho: olha, você vai parar de crescer e essa dor vai embora. Pode ser que naquele momento imediato, traga para ele um conforto, porque afinal de contas, aquela dor, aquele incômodo no joelho que ele estava a sentir, aquilo foi embora, sim ou não? Mas imagine você os prejuízos futuros que eu traria para a vida dele, como um futuro homem, como alguém que entrando no pleno propósito, vontade de Deus. Imagina isso. Ele gosta de jogar a bola, treina a bola, é bom no que faz. E aí eu digo para ele: você não vai mais crescer. Eu pergunto para ele: qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser futebolista. Mas aí eu vou, impeço aquilo que Deus está a fazer na vida dele. Não sei se ele vai ser ou não, eu estou dizendo que é o sonho dele, mas eu impeço por causa de uma dor momentânea. Eu vou aliviar essa dor momentânea. Pode ser que na minha cabeça eu esteja fazendo um bem, mas na verdade, a Bíblia diz que eu não devo impedir a expansão. Eu não devo impedir o crescimento. Eu não devo impedir aquilo que Deus está a fazer. E tem como impedir? Parece que sim, porque a Bíblia nos instrui aqui e ela diz: eu não devo impedir. E aí continua o texto, ele diz: alonga as cordas, firma bem as estacas. Aí observa o verso 3, porque transbordarás. Essa palavra no original é parates, que significa arrebentar, derrubar, destruir, arrombar, abrir a brecha, irromper, derrubar, e aí por aí vai, despedaçar violentamente, exceder os limites. Meu Deus, eu vou ler de novo. Isso é bom demais. O transbordar nesse texto que significa arrebentar, derrubar, destruir, arrombar, abrir a brecha, irromper, sair do útero, romper, derrubar, abrir brecha, arrombar, abrir, despedaçar, irromper violentamente, exceder os limites, aumentar. Meu Deus do céu! Observe você que a visão de Deus para expansão, para crescimento, não é
algo que muitas vezes a gente pensa, a gente fica com um certo cuidado humano e claro que a gente tem que ter sabedoria com esse tipo de coisa, mas muitas vezes nós caímos no erro de pensar: para que tudo isso? E é nesse para que tudo isso que a gente entra num modo de tentar paralisar aquilo que Deus está a fazer. Mas a ideia de Deus, presta bem atenção, nunca foi de crescer conforme a nossa capacidade. A ideia de Deus foi arrombar violentamente conforme a capacidade dele. Conforme a capacidade dele. Isso não quer dizer que nós vamos sair por aí fazendo coisas malucas em nome da fé, porque fé é diferente de presunção. Agora, a Bíblia nos chama a enxergar o que Deus enxerga, a Bíblia nos chama a ver o que Deus vê, a Bíblia nos chama a andar por fé e não por vista, a Bíblia nos chama, irmãos, a ouvir a voz de Deus, a mesma voz que foi dita para os discípulos quando Jesus estava andando sobre as águas e ele disse: Pedro, vem. Meu Deus do céu, aquele texto é poderoso. Jesus está ali, irmãos, com os discípulos, eles estão acompanhando Jesus. De repente Jesus diz: vamos para outra margem. Eles pegam o barco e vão. Jesus então ele vai orar. De repente a Bíblia diz: no meio da noite vem Jesus andando por sobre as águas. Eles a princípio não viram que era Jesus. Observe que a princípio eles pensaram: é um fantasma. E a Bíblia diz que alguns deles gritavam de medo. Esse sentimento de um susto inicial já aconteceu outra vez. Mas aí de repente Pedrão se levanta. Jesus fala: não temas, sou eu. Pedro se levanta e fala: se é o Senhor, eu conheço o Senhor, eu conheço a sua voz, eu sei que quando o Senhor diz, a coisa acontece, independente do que dizem as leis naturais, independente do que diz a sabedoria natural. Eu sei que o Senhor, para o Senhor, sabedoria para o Senhor é até loucura para os homens. Então pode ser que eu não entenda, pode ser que eu não perceba, pode ser que não faça sentido algum. Eu sei, se Deus disse, eu vou. E ele fala isso para Jesus. Jesus então olha para ele e disse uma palavra: vem. Vem. Não foi um discurso eloquente. Jesus não deu nem explicação, irmãos. Quantas vezes estamos tentando racionalizar, explicar o comando divino, quando a única coisa que ele está te pedindo é: sai do barco e mete o pé na água. Ele disse: vem. Pedrão olha para um lado, para o outro. Fez isso? Não. Simplesmente botou o pé na água e foi. Muitas pessoas criticam Pedro por ter afundado logo depois da sequência do texto, mas deixa eu te dizer uma coisa: o resto ficou no barco. Eu não vou ficar no barco, irmãos. Eu não vou ficar no barco como espectador, vendo de longe para ver se vai dar certo. Eu não vou fazer isso com a minha vida. A nossa vida é muito curta para a gente viver ela como espectador. Eu não vou ser espectador do plano de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero correr o que Deus diz. Eu quero entrar no plano de Deus. Eu quero fazer exatamente o que Deus tem para mim. Eu não vou viver a minha vida olhando para trás, irmãos, e me arrependendo e dizendo: eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito isso. Não, eu quero ser reconhecido como aquele que Jesus disse: sai do barco e eu vou. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. E aí aqui o texto diz, a Bíblia fala de um transbordamento, e ele diz: para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Aí vem o verso 4, uma instrução parecida com aquela que foi dada a Josué, quando Josué
teve um dos maiores desafios da sua vida, substituir um dos maiores líderes da história bíblica. Quando ele foi chamado, sabe o que Deus disse para ele? Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Presta atenção, meu filho, não fica no comodismo, não fica olhando, não fica simplesmente espectador. Eu preciso de uma fé ativa, eu preciso de um homem e uma mulher que não tem medo, não quer olhar para trás. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Quem te disse não foi o Joãozinho da esquina, não temas. Meu Deus do céu. Aí ele disse, ele quem? O mesmo que disse haja luz e houve luz, o mesmo que disse haja os animais, haja as plantas, o mesmo que disse, e a palavra não voltou para ele vazia, o mesmo que rompeu as trevas simplesmente com uma palavra, e houve luz. Esse mesmo, não é outro, porque a Bíblia diz que Jesus estava lá no dia que Deus disse, porque Jesus sabe que era. João diz que Jesus era a palavra, Jesus era o agente executor do comando divino. Meu Deus do céu, e é esse Jesus que nos dá comando através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele iria, mas enviaria para mim e para você um outro Consolador, não alguém diferente, mas alguém da mesma espécie, que agora não estaria limitado à lei da física, não, mas estaria habitando dentro da igreja, dentro de cada um de nós. O plano perfeito de Deus. Os céus veio para a terra em Jesus, e os céus entra dentro de você no Espírito Santo. Através do Espírito Santo você tem acesso à mente de Cristo. A palavra diz que a mente de Cristo é o Espírito Santo, e a palavra pergunta: quem conhecerá a Deus? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém jamais conheceu o plano divino, mas pelo Espírito nós podemos conhecer. E a Bíblia diz que a vontade de Deus habita dentro de nós, a mente de Cristo habita dentro de nós, a palavra de Deus, a instrução divina habita dentro de nós, e muitas vezes nós estamos recebendo direções divinas indiscutíveis, estamos a tentar racionalizar como vai acontecer, o que é que vai acontecer. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não tenta explicar com a sua mente, porque muitas vezes vai ser loucura, vai ser loucura. Vivemos um período parecido, estamos ainda a viver um período parecido com este, em Leiria. E aí, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja devia ter umas 10 pessoas, 12, 14 no máximo. Quando tinha 14 era um avivamento. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. E aí Deus disse: sai do hotel, vai para um prédio. Nós fomos para um prédio que para a gente era grande. Falei: meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu não sabia. Meu Deus do céu. De repente, irmãos, eu literalmente pego um martelo e vou bater um prego na parede. Deus disse assim: eu não quero que você fique aqui. Eu falei: Senhor, mas é para ir para onde? Ele vai para o pavilhão do lado. Aí eu disse: Deus, mas quase que eu pergunto para o Espírito Santo: eu não sei se o Senhor tem vindo nos cultos, mas aqui cabe tranquilo. E aí, irmãos, Deus disse algo e eu compartilhei com o povo, e graças a Deus, por gente do lado de um líder, que crê como Deus crê, que pega junto, que está pegando junto, que fala: vamos pastor, o senhor não está sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa para você aprender. Pastor não é super-herói não, irmãos, e faz toda a diferença a hora que você chega para esse homem de Deus, essa mulher de Deus, e fala: vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos, nós vamos para cima, vai acontecer, nós vamos pregar a palavra, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Pastor, se Deus disse para você e testificou comigo, eu vou embora contigo, aconteça o que acontecer, estamos juntos. E aí esse povo estava lá comigo. Parte deles está aqui, ó, pastor Francisco e Raquel.
Marina nem se fala. Marina devia ser a presidente da Europa, irmãos. E eu carregaria a mala dela. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Aí eu compartilhei com esse povo, e eles pegaram junto, e nós fomos para um prédio que sabe quando você entra lá e some? De repente, aquilo que Deus disse, esse crescimento avassalador, essa instrução divina, esse apontamento divino, Ele disse, vai crescer. E a palavra que eu ouço e a unção que eu percebo nesse lugar é exatamente a mesma. Vai transbordar. Vai transbordar. Vai transbordar. Sabe o que é transbordar, irmão? Sabe o que é transbordar? Eu não vou te dizer o que é transbordar aqui, que vai estragar o carpete. Mas transbordar é o lugar não cabe mais. Mas como assim? Como assim? O senhor não está vendo? Não, tem umas cadeiras ali atrás. Irmãos, sabe o que é transbordar? É você ter um problema. Onde é que eu vou agora colocar o povo? O que eu vou fazer? Aí sabe o que Deus te faz? Deus te coloca numa zona industrial, onde tem um espaço vazio de um lado, do outro. Sabe para quê, irmãos? Para ficar mais fácil de derrubar paredes. Aleluia. É isso mesmo. Aí a instrução de Deus é assim, ó, verso 4, não temas. Temas, palavra original, temas, iare. Sabe o que significa isso? Reverenciar o medo. Contemplar uma falta que só existe dentro do medo, porque em Cristo Jesus eu sou suprido, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada nos falta. Você nunca vai ver um versículo na Bíblia que diz, você vai faltar, você vai perder, você vai ser envergonhado. Não, é pelo contrário. Quando Deus ele olha para nós, Ele diz, vai dar certo, pode ficar tranquilo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te contar uma história. Vou te contar uma história da minha infância. Você vai entender o que significa esse versículo. Eu gostava muito de jogar a bola. Minha mãe dizia uma coisa. Ela dizia assim, eu não posso nem olhar para a Marina, senão ela vai falar que vou, para eu não contar esse exemplo. E minha mãe dizia assim para mim, meu filho, quando você for jogar a bola, coloque uma cueca nova. Eu nunca entendi o que ela queria dizer com isso, até que um dia eu perguntei, já era maior, e eu perguntei para ela, ô mãe, o que a senhora queria dizer com aquilo? Ela disse, meu filho, eu queria dizer o seguinte, se eu tinha receio de enquanto você estivesse jogando a bola, você fosse atropelado, fosse para o hospital, e de repente o médico tivesse que tirar a sua calça, e na hora que ele olha para a sua cueca está rasgada, o que ele vai pensar da sua mãe? Deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus te dá uma palavra, quando Jesus te dá uma instrução, o nome dele está envolvido. E ele não vai ser envergonhado. O texto diz aqui, irmãos, o texto diz aqui, querido, não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhe, porque não sofrerá humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Sabe o que significa isso, irmãos? A coisa agora virou pessoal. Porque você dá um passo debaixo de uma palavra, a coisa agora é pessoal para Ele. Deus não te dá uma instrução e te larga para o canto, não. Deus te dá uma instrução e pega junto, Ele vai junto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei,
temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Sabe quem disse isso? Um homem que não tinha o Espírito Santo dentro como você tem. Ele tinha uma revelação tão grande da paternidade divina, da aliança divina. Ele tinha uma revelação tão grande de que ele estava operando debaixo de uma instrução divina, que ele chegou a essa conclusão: ainda que a coisa vire uma verdadeira desgraça, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, porque eu sei quem está comigo. Eu não vou ter medo, porque eu sei quem está comigo. Eu não vou ter medo, porque eu sei quem falou. Eu não vou ter medo, porque eu sei que o nome dele está envolvido. Eu não estou só, eu estou em Cristo. E às vezes a gente não entende isso, irmãos. Deixa eu te dar uma revelação aqui simples. A Bíblia falando sobre mim, sobre você, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Você já viu um corpo andando sozinho, sem cabeça? Não, o cabeça é Cristo. Sem Ele nós não somos nada, de fato. Sem Jesus nós não somos nada. Mas porque estamos em Cristo, mexeu com você, mexeu com o todo, mexeu com Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus ele foi assunto aos céus, Efésios capítulo 1, e diz que ele assentou à direita de Deus, foi? E ele recebeu autoridade, poder, o nome sobre todo nome, é isso que a Bíblia diz. Aí lá no Efésios 2, a Bíblia vai dizer que eu e você estamos assentados com Ele. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós estamos nele, espiritualmente falando. E ele agora se move na terra pela igreja. Existe uma associação, existe uma conexão, irmãos. Você não está. Às vezes a gente pensa que a gente é simplesmente amigo de Jesus, e a gente é de uma certa forma. Deixa eu dizer uma coisa: nós estamos, segundo a Bíblia, em Cristo, enxertados na videira. Então toda promessa que Ele te diz, tudo que Ele te fala, tudo que é dito, irmãos, todo comando divino que sai dos céus e vem para a sua vida, é por isso que a Bíblia diz que não precisa ter medo, porque foi Ele que disse, e Ele é responsável. Ele não é um ser irresponsável que simplesmente sai dando tiro por aí, e quem sabe alguma coisa dá certo, quem sabe alguma coisa pega. Não, a instrução divina naquele dia foi: atravessaremos para outra margem. Outro texto, atravessaremos para outra margem. E aí os discípulos, o que eles fazem? Ali, de repente, Jesus, nesse dia, Jesus estava no barco, e ele vai dormir, e aí de repente vem a tempestade, vem aquele vento, vem aquela coisa, irmãos, e o barco está afundando, e aquele negócio afunda, não afunda, e aquela confusão, fisicamente falando, uma pressão externa terrível, aquela pressão mesmo sobre a vida do pessoal. De repente eles olham: cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está dormindo. E por causa do linguajar bíblico, a gente pensa que os discípulos chegaram para Jesus de uma forma poética: ó Jesus, por que não te importas conosco? Irmãos, eles estavam nervosos, eles estavam bravos, eles estavam chateados. Sabe por quê? Porque na cabeça deles, Jesus tinha abandonado. Jesus estava dentro, mas o coração estava fora. Não havia importância, é o que eles pensavam. Aí de repente eles acordam para Jesus, irmãos. Só que tem um detalhe, querido: Jesus tinha dito já. Jesus já tinha dado um comando, Jesus já tinha falado. Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. Irmãos, e nem que aquele barco tinha que virar um submarino e ia chegar do outro lado, nem que aquele barco começasse a criar-se asa, começasse a voar. Eu não sei o que iria acontecer. E muitas vezes, irmãos, a gente impede. Lembra do texto que diz: não impeça. Muitas vezes a gente impeça porque a gente quer ensinar a Deus como é que Ele vai fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o seu papel é crer, o dele é executar. O executor do milagre não sou eu, não é você. A gente vai até onde a gente pode, irmãos. A partir do momento que é Ele, aí é com Ele. O meu papel é crer, o meu papel é levantar as mãos e dar glória. Aleluia! Eu lembro de um dia, nós colocamos um sistema de ar-condicionado na igreja. Caro, irmão, caro, tudo negócio caro.
Misericórdia. E aí o homem tinha dado um mês para a gente pagar. Orei ao Senhor. E aí Deus disse, não pode fazer que eu pago. Aprenda uma coisa, sonhe os sonhos de Deus que Ele patrocina. Sonhe os seus sonhos, que aí você se vira. Eu não estava, né, irmão, eu não estou construindo um negócio para mim. Eu estou simplesmente servindo o pastor da igreja, Jesus Cristo, sou um pastor. De uma certa forma eu estou copastoreando aquela igreja, auxiliando o pastoreio de Jesus. E ele disse, coloca, faz isso, faz aquilo, coloca o projeto, coloca aquilo outro. E é aí que muitas vezes a gente não entende, porque a gente quer, irmãos, eu não sei nem se isso está acontecendo aqui, eu estou falando por inspiração, pelo Espírito, mas muitas vezes no nosso coração, às vezes sem falar, a gente começa a falar, mas para que isso, para que aquilo, para que não sei o que. Irmãos, confia na unção. Jesus ungiu um líder para estar à frente dessa obra. Confia na unção, irmãos. Você não vai entender tudo mesmo não, fica tranquilo, bem-vindo ao reino. Mas aquela unção vai operar e as coisas vão acontecer. E aí, querido, oh aleluia. Meu Deus do céu. Estava no ar-condicionado, né? E aí, chegou o dia, a semana de pagar o ar-condicionado. A gente não tinha recursos. Mas foi Deus que disse. Então, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. E eu fui para baixo, eu fui para a igreja. Esse dia eu fui para a igreja e comecei a orar. Eu não murmurei, eu não questionei Deus, eu não perguntei a Deus para que isso. Simplesmente levantei minha mão. Senhor, eu te dou graças. A Bíblia diz que Ele é o meu pastor e nada me falta. Então eu apresentei para Ele uma necessidade, para que o rei de suprir a necessidade fosse Senhor na minha vida. Eu disse para ele, Senhor, existe aqui uma necessidade. Precisamos do recurso para pagar esses ar-condicionados. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E eu te dou graças, Pai, por esse recurso chegando. Não fiquei ali 3 horas, poderia ter ficado, não tem nada de mal com isso. Mas simplesmente fui lá, essa oração deve ter durado uns 10 minutos. A oração eficaz nem sempre é uma oração que dura muito tempo, mas é uma oração que tem muita fé envolvida. Os céus não vão se comover com o seu choro, por mais que os céus respeitem o seu choro e a sua dor, e eu também respeito. Mas os céus não vão se mover ou se comover por causa do seu choro. Eles vão se mover, irmãos, porque apesar da circunstância, você permanece crendo, você coloca a palavra de Deus acima das circunstâncias. Aí é quando os céus se movem, aí é quando dos céus a gente... Aleluia. E o Smith Wigglesworth dizia que existe uma coisa em fé, e ele cita a mulher do fluxo de sangue, onde ele diz, existe uma coisa em fé, que Deus, os céus se movem em favor de um homem ou uma mulher de fé. E aí você entende isso quando você vê aquele texto, eu vou voltar no ar-condicionado, fica tranquilo, você vê aquele texto que Jesus ele está indo fazer outra coisa, irmãos, não tinha nada a ver com aquela mulher, de repente Jesus ele não estava pensando naquela mulher, ele não estava nem pensando em curar aquela mulher, de repente ele olha para a mulher, peraí, aconteceu alguma coisa, alguém me tocou, um monte de gente tocando ele diz, mas esse foi um toque diferente. Você conhece o texto, já ouviu pregações sobre isso, irmãos, a Bíblia diz, presta bem atenção nisso, a Bíblia diz que dele saiu virtude, poder, agora, não saiu, presta atenção, não saiu poder porque Jesus impôs as mãos, saiu poder porque aquela mulher puxou. Meu Deus do céu, existe uma posição ativa da fé, aonde a gente vai e pega. E o que alguns irmãos estão fazendo? Chorando. Mais uma vez, irmão, não estou te criticando nem nada, mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente está chorando na expectativa que Deus fique com dó da gente e se mova ao nosso favor. Aquela mulher tinha 12 anos nas costas que poderia ter se transformado numa murmuração e numa passividade. Ela transformou isso, irmãos, numa santa...
indignação, obrigado. E ela foi até aquele homem que seria a resposta. Jesus Cristo estava passando na cidade. Ela ouviu falar dele, fé foi gerada no coração dela. Ela foi lá e tocou nele. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os céus pararam o que estava indo fazer por causa daquela mulher. Quer outro exemplo? Maria. Maria está lá no casamento, irmãos. Jesus, não foi ninguém, foi Jesus que disse para ela: mulher, a minha hora não é chegada. Presta bem atenção nisso. Sabe o que Maria faz? Maria puxa o mover. Sabe o que Maria faz? Maria antecipa a hora que não estava chegada. Sabe como? Pela fé. Tem gente olhando para mim esquisito. Jesus disse para ela: minha hora não é chegada. De repente aquela mulher se move em fé e ela diz: faça tudo que ele vos disser. A gente agora tem o The Chosen e a gente imagina a cena mais fácil. Ela: faça tudo que ele vos disser. Ela vira o cabelo, faz assim, flap, e ela vai embora. Meu Deus do céu, irmãos. Jesus se moveu por causa da fé de Maria. Pai, eu te dou graças por esse ar-condicionado pago. Eu te dou graças, Pai, porque vai chegar esse valor. Irmãos, deu 2 dias. Um dia antes do pagamento, a gente recebeu uma oferta. Se eu não me engano, o valor foi de 18 mil euros. Do nada. Eu não esperava. De uma fonte que eu não... Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O nosso papel não é ensinar a Deus como ser Deus. O nosso papel não é colocar Ele numa caixinha. O nosso papel é o que esse texto diz aqui, irmãos. Não impeças e não tenha medo. Não impeças e não tenha medo. Na sua vida, não impeça o mover de Deus e não tenha medo. Nesse projeto divino grandioso, que nós fazemos parte, não impeça aquilo que Deus está a fazer e não tenha medo. Meu Deus do céu. Deixa eu te contar um testemunho pessoal e eu vou encerrar com isso. Um dia, estava em Campina Grande, e a gente precisava de um recurso financeiro. Eu tinha ido sair da minha cidade natal, Belo Horizonte. Eu sei que você está olhando para mim pensando, esse sotaque inglês que ele tem, mas é porque meu pai é brasileiro. Estou lá em Belo Horizonte, fomos para Campina Grande. De repente, a gente precisava de um recurso financeiro. E eu orei para o Senhor. Eu disse para Ele: Pai, o que eu faço? Porque eu havia tentado procurar um trabalho, encontrei um trabalho, mas o salário que foi oferecido não era o suficiente para a gente fazer frente às contas. Então eu orei a Deus: Senhor, o Senhor quer que eu entre nesse trabalho e o Senhor vai me promover sobrenaturalmente, ou o Senhor tem outra coisa para mim? E Ele disse: o que você sabe fazer? Eu lembrei daquele menino que um dia chegou para ele com 5 pães e 2 peixinhos. Eu ofereci para ele o que eu sabia fazer. Eu disse: Senhor, eu sei fazer site na internet. Me formei nessa área, ciência da computação, trabalhei muito tempo com isso. Eu disse para ele: você fazer site na internet? E ele disse: pois eu vou abrir as portas. Um dia eu estou entrando dentro de uma loja que vende material de agrícola. A casa estava com formiga. Eu fui para lá comprar veneno para matar formiga. Você achou que era remédio, né? Mas eu não queria que a formiga estivesse boa. Entrei lá e Deus disse dentro de mim: eles não têm site
e eles querem fazer um. E eu disse para minha esposa, porque ela é mais ousada. Eu disse: Marina, eles não têm site e eles querem fazer um. Na hora que eu fui botar a mão no bolso, assim, ela já estava lá no balcão. Vocês não têm site? Não é possível. Vocês não têm site, não é possível. A gente fica querendo comprar pela internet e aqui não tem. Perguntou para ela, né? Antes perguntou para ela, ela disse que não tinha site. E ela falou: vocês não têm site, a gente fica querendo comprar pela internet e não tem como. Ela me disse: olha, e ela disse exatamente as mesmas palavras que o Espírito Santo. Ela disse: nós não temos, mas o dono quer fazer um. Aí a Marina disse: ele sabe. Eu cheguei lá, realmente eu sei, para encurtar a história. Cheguei para aquele homem, ele olhou para mim e disse: olha, pelo seu sotaque, eu percebo que você não é daqui. Ele: sim, eu não sou daqui. E o Espírito Santo me instruindo como negociar com ele. Aí o Espírito Santo literalmente falou comigo: ele está com medo, diga para ele que você faz o site de graça, se ele não gostar, ele não precisa nem pagar. Aliás, você faz o site, se ele não gostar, não precisa pagar. Eu disse para ele: olha, eu faço o site para você, se você não gostar, você não precisa pagar. Ele: aí ficou bom. Aí ele: mas se eu gostar, quanto que é? Só para você entender um contexto, o salário mensal que havia sido me oferecido para ser gerente de projetos da área de TI naquela localidade, naquela época, era R$800. E o Espírito Santo falou dentro de mim: cobre 2.300 por esse site. Eu falei: esse homem não vai pagar. Eu estou ficando maluco. Mas, irmãos, eu resolvi obedecer ao Senhor. Quem obedece para mudar de cidade, obedece para falar o preço de um site, tranquilo. Eu disse para ele, ele olhou para mim: tá bom. Resumindo a história, esse homem se tornou, por muitos anos, um dos maiores investidores do nosso ministério, sem nem saber. Mas eu termino essa primeira etapa te dizendo uma coisa, irmãos: não o impeças e não tenha medo, porque Ele vai fazer. Obedeça ao Senhor, seja fiel, e não vai ter problema nenhum. No final a gente dá glória, se alegra e Deus vai fazer. Ele é especialista no milagre. Amém. Deus continue abençoando a todos. Daqui a pouquinho, irmãos, meu Deus, nós vamos ouvir Marina. É agora ou é daqui a pouco? Tem uma música, amém. Deus continue abençoando, querido, em nome de Jesus. Uma alegria estarmos aqui, viu?